ouvindo provavelmente, a gente vai já chamar ele. Vamos entrar então? Vamos entrar? A gente vai conversar ao vivo agora com o Davidson Cavalcante, que é comentarista do Grupo Norte de Comunicação, está lá em Manaus e vai falar pra gente um pouco, Davidson, se há possibilidade aí talvez de uma nova eleição. Imagina, 2024 com duas eleições, municipal e também estadual. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde Camille, boa tarde para quem acompanha o Povo na TV aí em Roraima, principalmente aí em Boa Vista. Muito carinho, de vez em quando eu posso, eu estou por aí. E essa possibilidade, ela existe, viu? E não é pequena. Realmente, olha, o governador Antônio Denário está envolvido em diversas ações. Você pode falar um pouco para a gente sobre algumas, né? Porque são várias. Pois é, a situação do Denário, assim, o Denário lembra muito uma situação que houve também aqui no Amazonas. Claro, são situações muito diferentes. Mas nós tivemos um governador cassado aqui, uma chapa inteira cassada em 2016. Tivemos uma eleição em 2017. Obviamente que só tivemos essa eleição, a eleição para escolher um governador suplementar, que acabou sendo Amazonino-Mendes, governou por 1 ano e 8 meses, até o atual governador assumir, que ganhou em 2018, o Wilson Lima. Então a situação do Denário está muito parelho com isso, né? A diferença é que uma cassação do governador de Roraima, vocês, no caso aí, os roraimenses, né, a gente que é da região norte sabe como são as coisas por aqui, teria uma eleição tanto para o governo quanto para o município, no caso a eleição municipal. O que eu soube no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com algumas fontes que transitam em Brasília, é que isso seria seria meio que complicado como é que esse calendário seria organizado. Porque a eleição em outubro, né, provavelmente a eleição para o governo de Roraima, se o Denário cai, por exemplo, agora, nesse julgamento, seria difícil uma reversão, mesmo no STF, né, até porque é o Tribunal Superior Eleitoral, é um outro processo, e aí, se cai a chapa do Denário, teria que ter uma eleição antes da eleição de outubro. Então está muito colado, e aí tem toda essa organização, essa logística, principalmente com os municípios próximos, com as regiões mais distantes, de Boa Vista. Então isso também é algo que está sendo trabalhado internamente, caso o Denário venha a ser deposto, aí venha a ser cassado, sofrer um processo de cassação na Corte Eleitoral em Brasília, Camille. A gente sabe que são alguns processos, são 3, né? Nessa decisão em si do TSE, qual é o processo que vai ser analisado? Como que vai funcionar? Chegou lá, vai passar por isso? Como é que funciona esse processo de análise do processo? O processo mais grave é o processo de compra de votos, né? E teve também aquele processo de uso de um programa social, que foi justamente o mais grave dos processos de compra de votos, de abuso de poder político, que é o Sexta da Família. Esse processo aí é o que vai estar mesmo na pauta, é o mais delicado. Ele envolve o uso da máquina pública para justamente favorecer prefeitos aliados, né? Teve também toda aquela situação de 2022 ali, o Denário ganhou o primeiro turno, né? Foi um dos poucos governadores do país que venceu a eleição estadual em primeiro turno, é algo muito difícil de ocorrer e, claro, aí todo o processo de investigação que o MDB, né, que também os partidos que adentraram aí, que pertenciam à chapa da Tereza Surita, que era adversária do Denário, alegaram essa irregularidade. Então o processo vai para as mãos agora do plenário, porque a relatora deu aval para que ele fosse julgado. A ministra Carmen Lúcia deve pautar isso aí no máximo, até a quinta-feira da próxima semana. E aí tem uma informação de bastidor que eu quero dar para você e também para quem está aí em Roraima, né? O único ministro que se demonstra resistente ao processo de cassação do Denário é André Mendonça. Aí eu pergunto, né, quem é o ministro André Mendonça? André Mendonça foi colocado recentemente no STF, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. André Mendonça tem muita articulação também ali com esse grupo mais ligado ao Arthur Lira, tanto é que o Denário é do mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira, até onde eu soube por fonte, tem uma ligação muito forte aí também com a família do Denário, com a esposa do Denário. Então tem toda uma situação também política por trás do julgamento do Denário em Brasília. Então
o André Mendonça pode pedir vistas, a gente sabe que hoje pedir vistas no processo demora mais ou menos aí em torno de 30 dias no máximo, para que o ministro devolva o processo ao plenário, ou mudando o voto, ou sustentando o que já está no relatório, que foi expedido justamente pela relatoria do Tribunal Superior Eleitoral, e aí vai para o plenário. A decisão do plenário, até onde eu sei, a grande maioria dos ministros, pelo que eu soube, vota a favor da cassação do Denaro. Então, até o dia 20 de agosto, segundo o prazo que me deram, é possível que esse julgamento já tenha sido resolvido, já tenha sido sentenciado, e a ministra Carmen Lúcia ali, ela coloca a sentença, tem o diário oficial, e aí o Denário pode realmente ter a vida complicada e pode sofrer mesmo o processo de cassação. E aí, depois disso, se pensa em eleição aí, tanto é que eu já soube até nos bastidores que o desafeto político do Denário, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, o soldado Sampaio, já está aí também se articulando, já pensando nessa possibilidade de uma possível eleição suplementar, Camille. É verdade, não é de agora, né, que eles têm essa rixa, essa discussão. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer, Davidson, é que se a gente já viu algum caso parecido como esse do governador Antônio Denário em um outro estado, talvez, ou próximo também, inclusive até no Amazonas. A situação do Denário, assim, eu acho que o parelho mesmo é aqui, é o Amazonas. Teve aí a cassação do governador na época, né, o governador era o José Melo. Então, nós tivemos toda essa situação aqui também. A chapa foi cassada, mas a gente não tinha uma eleição municipal, Camille, né? Então, é diferente desse cenário. Quando se caça uma chapa toda, se tem uma nova eleição. Aqui no Amazonas, só para você ter uma ideia, na época, o presidente da Assembleia Legislativa era o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida. Mas ele não concorreu à eleição, o senador Omar Aziz era do partido de Davi, não permitiu, e apoiou o Amazonino Mendes. O Amazonino venceu o senador Eduardo Braga naquela eleição. É um cenário muito parecido com o que pode acontecer aí em Roraima. Um outro governador que está numa situação muito parecida com o Denário, agora o Denário está pior do que ele, é o Gladson Cameli do Acre, né, que também está aí com as contas para ser julgado a qualquer momento na Suprema Corte Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses casos, todo caso também muito parecido, com o que está acontecendo em Roraima, é no Rio de Janeiro, né? Aliás, o Rio é campeão de caçar governador, né? Você já percebeu lá. Vários governadores já foram caçados, teve governador preso no Rio de Janeiro. O atual governador do Rio de Janeiro também está passando por um processo de estabilidade política semelhante ao que o Denário passa aí, perdendo aliados, perdendo força interna, perdendo apoio de empresários, se envolvendo cada vez mais em polêmicas. E a situação do Denário também envolve não só a questão política, né? Pesa sobre ele, inclusive, uma acusação de organização criminosa dentro do governo do Estado. Então, tudo isso aí caindo, consequentemente, os articuladores, as alianças, os caciques políticos vão entrar em campo. O Jucá está de olho no Senado em 2026, o próprio Denário está de olho no Senado, né? Então, toda essa situação pode mexer muito até com o tabuleiro da eleição do maior colégio eleitoral daí, que é a capital do Estado, Boa Vista. Davidson, outra pergunta importante também. Para você, quais serão os maiores desafios que talvez o novo governador vai enfrentar? Porque o Antônio Denário está no poder tem um tempo, ele já tem uma gestão, tem funcionários. Para você, quais serão os maiores desafios para o novo, talvez, governador do estado de Roraima? O primeiro passo é resgatar a credibilidade do governo. Então, você sabe que um governo ele precisa de arrecadação, mas ele tem muitos investimentos. Então, a primeira coisa que o governador vai ter que fazer é criar uma boa base política para isso. Eu diria logo de cara, ele precisa ter apoio na Assembleia. Eu não conheço na história do país, e até fora do país, que eu já morei fora, político que comanda um estado, comanda uma província, comanda um país, que sem o apoio do Legislativo tenha sobrevivido. A Dilma Rousseff caiu porque perdeu o apoio do Congresso. O Collor caiu porque perdeu o apoio do Congresso. Então, se o Denário não tem apoio, por exemplo, da Assembleia, já é uma situação complicada. O novo governador vai precisar ter essa base alinhada com ele, e aí precisa resgatar a imagem do governo também perante a opinião pública, e principalmente, aí ele vai ter que lidar com o rombo financeiro do Estado. Eu já vi as contas aí do governo de Roraima, é absurdo.
O quanto você tem de desvio de dinheiro, é a saúde com problema, você tem infraestrutura com problema, você tem pastas que têm investimentos federais e não se tem transparência desse dinheiro. Então, o novo governador, ele vai ter esse desafio, que é um desafio muito mais político até do que apenas só capitalizar o voto do eleitor. E se ele consegue formar essa base, é evidente que esse governador é um forte candidato à reeleição em 2026. E aí é que entra o maior gargalo, né? Quem daí, quais são as maiores lideranças políticas que têm condições para isso? Será que a Tereza Surita tem condições para isso? Será que o soldado Sampaio tem condições para isso? Porque uma coisa é presidir a Assembleia Legislativa, outra coisa é pegar o governo do Estado. Você não concorda comigo? É uma outra situação. Você tem estados, aí você tem regiões, municípios. Eu que já andei por aí, Boa Vista é muito bem estruturado, tem seus problemas, mas você tem municípios aí que o poder público não aparece há décadas lá. Então é um desafio muito grande, sim, para o novo governador do Estado. Vai ter que mexer aí as peças do tabuleiro, né, Davidson? Vai mexer tudo. Vai ter que mexer e vai ter que ter um presidente muito alinhado com ele. Então, vamos supor, se for o soldado Sampaio, ele vai ter que deixar na sucessão dele alguém muito de confiança e que faça o jogo político dentro da Assembleia, as pautas, o orçamento, principalmente essa questão do orçamento, porque o Tribunal de Contas marca de perto, né? Então tem teto de gastos, né? Você não vai poder gastar além. Aí ele vai entrar também em conflito com a opinião pública e também com o cidadão, porque ele vai ter que cortar gastos, vai ter que ligar a máquina. Se já está complicado, já está acima do teto, ele vai ter que precisar fazer ali remanejamento, vai ter que cortar despesas, vai ter que cortar cargos comissionados. Você sabe que o poder público tem muitos cargos comissionados. De Boa Vista, diferente de Manaus, o poder público aí é muito forte, né? A receita econômica do município gira muito em torno do funcionalismo público, seja efetivo ou seja temporário. Então, tudo isso aí vai ser uma pedra no sapato aí desse pouco tempo, né? Porque imagina, nós estamos em 2024, a eleição de 2026 já vai começar depois de outubro. Então tem pouquíssimo tempo para o governador ajeitar a casa, e se ele não tiver apoio na Assembleia Legislativa, não tiver apoio também, uma boa transição no Judiciário, em Brasília principalmente, eu acredito, o Roraima é muito pró-Bolsonaro, né? Então o Sampaio tem um pouco esse desafio, como é que vai ser ele lidando com o presidente Lula? Lula é presidente de esquerda, um governo de esquerda, não é? Roraima não tem muita simpatia pelo PT, pelo ex-presidente, aliás, pelo atual presidente, pelo governo do PT, então é interessante acompanhar isso aí. Eu quero estar aí para comentar essa situação em loco, se for possível, porque é muito interessante para a gente ver os desdobramentos que esse governador terá a partir daqui. E a população, ela sofre agora, está sofrendo há muito tempo, né, por conta dessas decisões, por conta de informações que vêm saindo, a notícia está aí de casos relacionados a governador, e sofre também com o pós, né, Davis, que é a mais afetada, é a população. Exato. Então é o serviço de saúde que é afetado, é a segurança pública que é afetada, é a educação que é afetada, as pastas mais sensíveis, né, e aí você tem uma máquina, um Estado poderoso que vai ter que fazer aí cortes, vai ter que mexer, aí vai mudar secretário, então tem que ver também quem vão ser os secretários que irão assumir. Eu sempre parto do princípio que é muito bom na iniciativa pública você pesquisar a ficha do cara, né? Ou da pessoa, ou da mulher, ou do homem que irá assumir a pasta. Não se julga aqui a questão se é homem ou mulher, se julga a questão da competência. É de confiança, sim, mas veja se não tem nenhum processo complicado, veja se não vai complicar a sua vida lá na frente, porque querendo ou não, qualquer tipo de deslize agora é fatal para esse governador e é fatal para as articulações que ele pretende ter lá para frente. E aí a população é que sente, quem vota é o povo, né? O povo que vai para a urna votar. Então é impressionante você ver também que desenvolver o Estado, trazer progresso, não é ruim para o político. A gente vê no Brasil muitos políticos que acham que ter progresso é sinal de perder força, perder poder. Não é. Você trabalha direito, se você faz o teu Estado ser uma potência interna e externa, ter qualidade de vida, ter melhoria, isso tem lá no sul do país alguns exemplos disso, o político sobrevive muito tempo.
na vida pública. Mas isso precisa de uma mudança interna de mentalidade, até de enxergar a política hoje, ainda mais com rede social, né? Hoje tem rede social. Então ninguém escapa dos holofotes dos haters, da turma que está ali direto no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e que qualquer vacilo vai parar lá e aí se dissemina e acaba virando uma verdade perante toda a sociedade. Davidson, gostaria de agradecer a sua presença junto com a gente no Povo na TV, diretamente aí de Manaus, aqui em Roraima. E aí, com certeza, a gente vai se falar muito durante esse processo, sobre essas decisões e acompanhar a política aqui do nosso estado, porque tem dado o que falar, hein? Muito, Camila. Eu que agradeço, conte comigo, estou sempre à disposição. Um abraço para o Daniel e bom trabalho para vocês, um bom fim de semana.